A Austrália vai proibir o uso de redes sociais para menores de 16 anos. Esse projeto de lei, inclusive, foi aprovado hoje pelo Senado, depois de também ter passado pela Câmara dos Deputados. A proibição deve demorar 1 ano para entrar em vigor. Nesse período, as empresas deverão desenvolver métodos capazes de identificar se um usuário é menor de idade ou não. Quem desrespeitar a regra estará sujeito a multas de até 32 milhões de dólares. O texto não especificou quais plataformas serão banidas, mas coloca na mira, por exemplo, Facebook, Instagram, TikTok. Redes que não precisam de uma conta para serem acessadas, como o YouTube, podem ser poupadas. O premier australiano alega que a medida é necessária para evitar efeitos nocivos das redes em crianças e adolescentes, principalmente quando se fala em saúde mental. A decisão no país da Oceania poderá servir, inclusive, de exemplo para outros que já iniciaram debates bem parecidos. E aqui no Brasil existe a discussão também a respeito do uso de celulares dentro de sala de aula. A gente já teve aprovação na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, alguns estados e cidades aqui do país que já proibiram, e agora chegou a vez do Mato Grosso. Pois é, por lá os dias estão contados com o uso desses aparelhos dentro da sala de aula. A Assembleia Legislativa também aprovou por unanimidade, um projeto que proíbe os aparelhos durante as escolas, durante as aulas. A proposta foi apresentada pelo próprio governo do estado, baseada numa consulta que ouviu 1.000 pais de alunos. A votação aconteceu nesta quarta-feira e agora o texto segue para a sanção do governador Mauro Mendes, do União Brasil. Em outubro, um projeto semelhante, mas em âmbito nacional, foi aprovado também pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Este, porém, ainda está em tramitação na CCJ. Então, existe aí a expectativa de que a gente possa ter essa proibição em todo o país. E também nessa esteira, a Comissão de Comunicação e Direito Digital aprovou nessa quarta o projeto de lei que visa proteger crianças e adolescentes em ambientes digitais. Sobre esse assunto, então, eu converso agora com o autor dessa proposta, que é o senador Alessandro Vieira. Senador, obrigada por conversar com a gente. O principal objetivo, inclusive, da proposta é garantir a segurança dessas crianças e desses adolescentes. Queria que o senhor esmiuçasse para a gente um pouquinho de como isso funcionaria na prática, por favor. Boa tarde. Bom, efetivamente você vê um problema que é global, que é o tamanho da presença das redes na vida de crianças e adolescentes e o quanto do prejuízo vem sendo causado, prejuízo emocional, desenvolvimento psicossocial, questão econômica. O que o projeto faz é trazer as empresas para um centro de responsabilidade, exigir que elas tenham cuidado de cada vez que vão proporcionar acesso ou vão desenvolver um produto destinado ao acesso de crianças e adolescentes, que ela tenha esse produto todo desenvolvido pensando na segurança deles, pensando na possibilidade do acompanhamento dos pais, pensando na vedação de publicidade abusiva, pensando sempre em ferramentas que permitam a proteção e o melhor interesse da criança e do adolescente. É um projeto bastante sóbrio e acredito que ele vai ter sucesso na tramitação também na Câmara dos Deputados. Agora, senador, o que eu achei interessante também é que ele acaba, o projeto, ele chega até as próprias provedores, né? Os próprios provedores, as próprias plataformas, para garantir a eles responsabilidade sobre isso. Então, a gente estava dando até uma notícia aqui da Austrália, que lá querem proibir o uso de redes sociais em menores de 16 anos, ou então fazer com que essas pessoas possam provar a idade delas. Aqui eu queria que o senhor explicasse também essa questão. A gente está no STF com uma outra discussão a respeito de até que ponto, né, as plataformas têm responsabilidade sobre o que você posta, e a gente sabe que muitas vezes isso acaba caindo e fazendo também vítimas crianças e adolescentes. De que forma o senhor acha que tem que ficar o papel e a pressão e a responsabilidade das plataformas e dos provedores diante dessa sua proposta? As empresas são justamente as detentoras da tecnologia e dos recursos para fazer esse tipo de controle. A gente tem sempre que ter em mente que a gente não está tratando de liberdade de expressão ou coisa parecida. Estamos tratando exclusivamente da preocupação com a proteção de crianças e adolescentes, garantindo que cada produto desenhado tecnologicamente tenha tudo pensado para esse público. Particularmente capacidade de recebimento de denúncia, de remoção de anúncios, os pais tenham já capacidade de fazer o acompanhamento desse conteúdo
mas não há dúvida de que as empresas são parte fundamental desse processo. São elas as únicas detentoras das condições para fazer esse trabalho. É impossível imaginar que o poder público vai construir uma nova estrutura paralela para fazer esse trabalho de fiscalização que as plataformas já têm condição de fazer. E é bom lembrar, elas têm recursos financeiros de sobra. Aliás, eu estava olhando aqui um pouquinho no projeto, tem essas regras. A gente fala tanto de redes sociais e aplicativos, mas também tem, é claro, para adolescentes e crianças a questão dos jogos eletrônicos, né? Que é muito importante. A gente sabe que tem muitos crimes ali também cometidos, serviços virtuais, ou seja, softwares, enfim. E o projeto também determina que esses provedores, então, devam criar esses mecanismos para verificarem a idade real dessas pessoas e garantirem a segurança delas. É como o senhor estava falando, tem que ir para a própria plataforma essa responsabilidade. A gente sabe que isso precisa passar na Câmara ainda. Queria saber como é que está essa articulação na Câmara para passar esse projeto e passando quando que ele já passaria a entrar em vigor, senador. Provavelmente ele vai aguardar a próxima gestão da Câmara dos Deputados, né? Já está na reta final. E conversar com o novo presidente para que ele compreenda a importância do projeto e o quanto ele pode acrescentar para a segurança de crianças e adolescentes. É um problema global, né? Não pode mais deixar os nossos jovens se desenvolverem num ambiente que não tem segurança, que não tem garantia nenhuma. E as empresas já têm totais condições de fazer esse trabalho. Elas fazem hoje essa avaliação, esse acompanhamento, para o seu interesse econômico, para o seu interesse de desenvolvimento de produtos, de publicidades. Porque a gente quer usar essa mesma força, esse mesmo poder, para que você tenha proteção de crianças e adolescentes. Acho que é um bom caminho, o mundo inteiro está caminhando para coisas parecidas e acredito que é uma solução equilibrada que o Brasil pode dar uma boa resposta. Agora, queria saber também que eu sei que uma das coisas, uma das questões discutidas por vocês foi a questão de bullying. A gente sabe, isso inclusive é uma discussão muito grande por educadores e pelas assembleias legislativas que estão discutindo o uso de celulares nas salas de aula. A gente deu a discussão agora no Mato Grosso também aprovando, a gente sabe que tem uma discussão em âmbito federal, São Paulo, a Assembleia Legislativa também aceitou, porque existe a questão de que muitos educadores e especialistas no assunto falam o seguinte, olha, não é nem porque está atrapalhando, sim, ali a sala de aula, mas existe um outro problema desse aparelho dentro das escolas, porque no intervalo aumenta ainda o outro crime cibernético, que é o bullying entre crianças e adolescentes. Vocês estão tratando disso na proposta também, né, senadora? Sim, a gente não entra na questão do uso escolar, mas a gente faz o alerta da necessidade que todo tipo de produto esteja sempre desenhado de forma a favorecer a proteção de crianças e adolescentes. Essa discussão da vedação do uso de celulares em escolas é uma discussão que deve ter avanços no próximo ano. Existe hoje praticamente um consenso técnico educacional de que isso prejudica muito o desenvolvimento acadêmico e acho que as experiências vêm mostrando sucesso, particularmente a rede municipal do Rio de Janeiro, que já tem um certo tempo de trabalho, vem mostrando melhor em todos os indicadores. É isso que a gente quer para o Brasil. Qual que é a sua expectativa? Não sei se vocês estão trabalhando com algum prazo aí na cabeça para ter a votação na Câmara e poder colocar o projeto em prática. Não é possível estabelecer prazo porque a gente vai ter uma mudança de comando, mas é uma matéria importante, é uma matéria que não tem componente ideológico, que agrega todos os partidos, tanto que a aprovação se deu por unanimidade. E a gente tem a expectativa que a Câmara dos Deputados tenha a mesma compreensão e que a gente tem que dotar o país de ferramentas legislativas compatíveis com o momento que vivemos. Não dá para imaginar que as empresas vão fazer isso sozinhas ou por pura vontade. Elas só vão fazer quando forem obrigadas por lei e a gente tem que fazer isso com urgência. Senador, vou aproveitar a sua proposta aqui também, pedir a sua opinião. Como eu mencionei, o STF está desde ontem fazendo o julgamento do marco da internet, né? Ou seja, uma das questões é o artigo em que até hoje não responsabiliza as plataformas, as redes sociais, pelo conteúdo que é postado lá. Para alguns especialistas, essa discussão não deveria estar acontecendo no STF, mas sim no Congresso. O senhor tem alguma opinião a respeito desse assunto? O que o senhor acha ou o que o senhor espera que o STF decida a respeito dessa pauta? De fato, é uma matéria que seria melhor resolvida pelo Congresso. O Senado aprovou uma legislação, que inclusive é da minha autoria, o projeto 2630, que também é um projeto que não trata de conteúdo, liberdade de expressão, mas cria responsabilidade para as empresas, mas, infelizmente, na Câmara dos Deputados esse projeto não avançou. Quando você não tem legislação, a consequência é justamente essa. Você vai ter o judiciário interpretando normas para tentar suprir essas lacunas.
Eu acho muito provável que o teor atual do artigo do Marco Civil da Internet seja derrubado e que as empresas passem a ser responsabilizadas, o que talvez motive a retomada da discussão pelo Congresso, para que você tenha uma legislação mais bem resolvida. Mas o caminho provável do momento é que sim, o Supremo acabe impondo às operadoras, às empresas, alguma responsabilidade pelo conteúdo. O que é mais razoável, porque o mito da internet neutra tem que ficar para trás. A internet ela não é neutra, ela é regida por interesses econômicos, ideológicos, e isso tem que ser melhor cuidado na nossa legislação. Senador, quero também repercutir com o senhor a reação nada positiva do mercado financeiro depois do anúncio do pacote de corte de gastos do governo federal, muito criticado. Queria saber também como é que o senhor viu esse anúncio, como é que o senhor está vendo essa repercussão do mercado financeiro e se o senhor, junto com o seu partido, aliados, já estão agindo de alguma forma ou como que vocês estão pensando quando essa proposta chegar até o Congresso. Nós tivemos, na verdade, um desastre de comunicação. Um pacote que foi muito mal comunicado. Deve ser o primeiro pacote de contenção de gastos na história que começa com o anúncio de um gasto de cerca de 45 bi por ano, que é a mudança na regra de isenção de imposto de renda. Acho que com o passar do tempo a gente vai ter a sedimentação das propostas e a gente vai chegar numa composição mais saudável, onde você tenha uma restrição maior de despesas públicas e uma definição de maior qualidade nessa despesa. Mas, infelizmente, o governo errou muito na comunicação e a consequência é justamente a turbulência do mercado. O senhor acha que o Congresso vai acabar apoiando ou vai querer algumas modificações nas propostas? Seguramente nós vamos ter modificações. Na hora que você coloca isso na ponta do lápis e vai fazer efetivamente os impactos para cada segmento, é muito natural que você tenha alterações e eu acredito que o Congresso vai cuidar disso no próximo ano. Senador, muito obrigada por ter conversado aqui com a gente. A gente fica, é claro, aguardando. Quando passar, então, essa expectativa, ou quando passar pela Câmara aí o seu projeto, a gente volta a conversar, até para falar com pais, educadores, para mencionar quando isso vai estar valendo na prática, viu? Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima.